Primeira Epístola do Apóstolo São João, capítulo 1, a partir do versículo 8. Nós vamos ler até o verso 6 do capítulo 2. Diz assim a Escritura Sagrada: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. Meus queridos irmãos, façamos uma breve oração. Pai querido, ilumina o nosso entendimento nesta noite, para que nós possamos ser edificados, confrontados, animados e exortados pela Tua Santa Palavra. Que ela nos santifique, e que ela nos instrua a fim de que cresçamos conforme a imagem do Teu Filho Jesus Cristo. E assim resplandeça em nós a Tua glória e o caráter de Jesus nosso Senhor possa exalar este aroma suave onde quer que nós estejamos. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo e já te agradecemos. Amém e graças a Deus. Meus queridos irmãos, todos nós contemplamos a realidade na qual nós estamos inseridos e percebemos como a sociedade moderna, como a sociedade contemporânea tem desprezado os valores mais primevos e mais importantes da família, reveladas no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O matrimônio tem sido um motivo de chacota, e um novo padrão ou um novo modelo de família tem surgido e ganhado cena e proporção na sociedade em que nós vivemos. Cada dia que se passa, o casamento e a família, conforme instituída por Deus, ela tem sido atacada. Ela tem sido vilipendiada, ela tem sido cerceada, sufocada por valores mundanos, divorciados, alienados da palavra de Deus, da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Diante desta cena, deste quadro que se apresenta, e desta experiência na qual todos nós estamos inseridos, uma pergunta devemos suscitar: É possível
ter um lar centrado em Cristo? É possível ter uma família fundamentada, firmada nos valores do Evangelho? É possível ter uma família genuinamente cristã no mundo pós-moderno, no mundo pós-cristão, numa sociedade que cada dia aliena-se, divorcia-se dos valores do Evangelho? Será que é possível que nós, como cristãos, vivamos na sua e verdade o Evangelho a nós nas Escrituras Sagradas? É possível ter uma família genuinamente cristã diante dos desafios, diante dos ataques, diante do inimigo que nos cerca? Certamente, amados irmãos, esta pergunta, cada um de nós titubeamos, vacilamos em respondê-la prontamente, em respondê-la imediatamente, porque ela suscita uma outra pergunta: o que é um lar genuinamente cristão? O que é uma família genuinamente cristã? A ideia, muitas das vezes, o nosso imaginário, é de que uma família genuinamente cristã é uma família perfeita. É uma família sem problemas. É uma família feliz. É uma família sem agruras. É uma família sem dor. É uma família sem lágrimas. É uma família sem pecados. Todavia, queridos irmãos, quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, esse espelho da verdade, que nos ensina a verdade, que nos revela a verdade, que nos instrui na verdade de Deus, nós aprendemos que este ideal, que este ele é falso, no mínimo equivocado. Porque uma família genuinamente cristã não significa necessariamente ser uma família sem problemas. Não significa necessariamente ser uma família perfeita. Não significa necessariamente ser uma família que não enfrenta problemas, que não passa por agruras, enfrenta no decorrer da sua caminhada. Esse imaginário, ele cai por terra, ele sucumbe diante da palavra de Deus. Ele sucumbe diante do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E isto por uma razão simples. Porque apesar de estarmos em Cristo, nós ainda somos pecadores. Nós não somos perfeitos. Ainda permeia a nossa natureza as ambiguidades e ambivalências próprias da natureza pecaminosa. E se nós não somos perfeitos, e ainda estamos por essa natureza herdada de Adão, consequentemente, a nossa família, o nosso lar também não é perfeito. Marido e mulher brigam.
marido e mulher, e muitas das vezes discussão, tristeza, lágrimas. Pais e filhos nem sempre têm uma boa relação. Há conflitos. No decorrer da caminhada familiar, os relacionamentos desta microsociedade são tão complexos como é complexa a nossa natureza. Como é complexa a nossa existência. Vontades, anseios, desejos, quase sempre destoam um do outro. E então nos deparamos com os problemas, com as adversidades, com as agruras próprias da vida familiar. E muitas de nós, ainda imaturos espiritualmente, ficamos questionando até mesmo Deus, o porquê de experimentarmos ainda, mesmo que familiares destoantes, fracassos, decepções. E diante desse quadro, quando você analisa o lar, um lar onde é constituído de pessoas que se converteram a Cristo, que amam a Cristo, que se renderam a Cristo, e o lar de pessoas que não conhecem a Cristo, que não amam a Cristo, que são indiferentes ao Evangelho de Cristo Jesus, e muitas das vezes você não percebe uma diferença palpável, significativa. Porque assim como acontece fracasso, pecado, decepção, sofrimento no lar não cristão, também se experimenta no lar cristão. É óbvio, queridos irmãos, que nós não experimentamos na convivência familiar apenas dor e lágrimas, há sorrisos, há gozo também. Mas eu quero chamar a sua atenção para que nós enxerguemos a realidade do cotidiano familiar, que nem sempre é um cotidiano de flores, nem sempre a família é um jardim, é um oásis. Muitas das vezes o lar é um deserto, de terra árida, seca, e um calor fustigante. Diante desse quadro, queridos irmãos, uma outra pergunta deve ser suscitada. Se a diferença entre um lar cristão e um lar não cristão não está, a priori, revelados nessas experiências palpáveis do cotidiano, então, onde está a distinção? Onde está a diferença? À luz desse texto bíblico que nós lemos, da carta do apóstolo São João, eu quero ressaltar aqui 3 verdades que ajuda-nos a responder a esta pergunta. Primeiro, o que diferencia uma família cristã, um lar cristão, de outros lares, é que nós precisamos admitir os nossos pecados. Um lar cristão não é indiferente à sua realidade.
Um lar cristão discerne, percebe, admite o quanto nós somos pecadores. O apóstolo São João deixa isso claro no versículo de número 8 do capítulo 1. Inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Isso significa dizer, irmãos, que um lar cristão, embora cristão, ainda é constituído por membros que são pecadores. Pessoas que são imperfeitas. Pessoas que são ambivalentes. Pessoas que são ambíguas. Vezes que o outro cônjuge não reconhece, muitas das vezes com quem casou. Eu lembro-me, no início da nossa caminhada matrimonial, na primeira discussão que eu e a minha orelha, a minha costela, tivemos, a primeira coisa que ela disse: este não é o Wagner que eu conheci. Este não é o Wagner que eu conheci. E de fato, queridos irmãos, há muito de nós que o cônjuge não conhece. Há muito de nós mesmos que nem nós mesmos conhecemos. A palavra de Deus nos diz no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9, que o coração, quem o conhecerá? E diz o verso 10, eu, o Senhor, eu esquadrinho o coração, eu provo os rins, eu conheço as entranhas. Há cômodos na nossa alma, tão escuros, tão impenetráveis, que nem mesmo nós podemos conhecê-los. Mas Deus a tudo perscruta. Nada diante dele permanece trevas. Onde a sua presença e onde o seu olhar penetrante, infinito, eterno, onde o seu olhar penetra, todas as coisas ficam nuas e patentes diante dele. O fato, queridos irmãos, é que embora tenhamos lares cristãos, ainda estamos limitados pela realidade do pecado em nossa natureza. Porque, queridos irmãos, uma vez que nós estamos em Cristo Jesus, uma vez que nós nos consequências, a penalidade eterna do nosso pecado, ela é sobrepujada pela obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo em nosso favor. No entanto, o pecado como uma realidade ainda está presente em nossa natureza. Nós somos atraídos pelo seu amor, convertidos pelo poder do seu Espírito, vivificados, arrancados da sepultura da morte do nosso ego para a nova vida em Cristo Jesus pelo poder do Espírito Santo. Somos justificados, somos santificados, somos guiados e certamente seremos glorificados em Cristo Jesus. Mas entre a justificação e a glorificação, ou seja, o ato de Deus nos declarar justos e o ato onde o pecado será aniquilado totalmente da nossa natureza por ocasião da segunda vinda de Cristo, até lá, neste interim, nós ainda estamos à mercê da realidade do pecado em nossa natureza. E por isso fracassamos.
E por isso podemos nos decepcionar com um cônjuge num ato de adultério. E por isso podemos ainda decepcionar um filho, disciplinando-o demasiadamente. E ainda podemos frustrar um pai que planejou um futuro brilhante para nós, mas nós decidimos e escolhemos um caminho tortuoso, totalmente distante daquilo que nossos pais planejaram para nós. Ainda há fracassos, ainda há dores, ainda há agruras, ainda há escolhas erradas, mesmo num lar cristão. Mesmo num lar que teme ao Senhor. É óbvio que essas agruras, estas circunstâncias da existência familiar, elas podem ser intensificadas, atenuadas, na medida em que eu negligencio uma vida em Deus, uma vida com Deus e uma vida para Deus. E isso não significa necessariamente que seja você, mas o outro. E você sofre porque você vive numa relação com o outro. Nós sofremos não somente pelas escolhas e decisões que tomamos, nós sofremos também pelas escolhas e decisões que os outros tomam. E por isso, as lágrimas banham o nosso rosto. As dúvidas e as incertezas sobre o lar, sobre o casamento, permeiam o nosso coração e a nossa mente. Mas o fato, amados irmãos, que a Escritura nos ensina é que a distinção fundamental entre um lar cristão e um lar não cristão é que neste lar cristão, nesta família cristã, todos discernem, todos distinguem um no outro essa realidade. Somos pecadores. Você se deita toda noite com um pecador do seu lado. Uma pecadora do seu lado. Dave Harvey, um pastor americano, escreveu um livro chamado Quando os Pecadores Dizem Sim. E ele comenta essa realidade própria do matrimônio. Quando nós estamos propondo o casamento, embora nós saibamos das outras experiências conjugais, ainda de certa forma projetamos para o nosso próprio casamento, para a nossa própria experiência matrimonial, um conto de fadas. E no dia seguinte da lua de mel, você percebe que o príncipe virou um sapo. Você percebe que o príncipe virou um sapo. Não há, amados irmãos, amadas irmãs, contos de fadas na vida cristã, nem tampouco na experiência conjugal. O casamento é constituído por dois entes pecadores, de culturas familiares distintas, de anseios e desejos, na maioria das vezes, distantes. E, portanto, amados irmãos, um importante elemento para uma família cristã genuína, saudável, é reconhecer que nós somos pecadores. E sabe por quê, queridos irmãos?
Porque é muito mais fácil alguém que admite o seu pecado, alguém que reconhece que o problema essencial não é o casamento em si, que o problema essencial não é a família em si, o problema está em nós, na nossa natureza pecaminosa, corrompida pelo pecado. Os nossos desejos, os nossos anseios e as nossas pulsões estão contaminadas e corrompidas pelo pecado de Adão. E, portanto, aquilo que somos acaba que reverberando naquilo que nós fazemos. Aquilo que somos reverbera naquilo que nós fazemos. Interfere nos nossos relacionamentos. Interfere em como nos relacionamos na esfera conjugal ou no relacionamento com os nossos pais ou com os nossos filhos. Volto a frisar, isso pode ser atenuado ou diminuído, mas toda esta realidade permeia cada família. Porque muitas das vezes olhamos por cima do muro, achando ou indagando, será que na família do meu vizinho acontece a mesma coisa? Será que a família do meu vizinho é melhor? Será que a família do pastor é melhor? Será que o casamento do pastor é melhor do que o meu? E começamos a fazer essas comparações indevidas. Porque cada família, cada matrimônio tem as suas próprias peculiaridades. Mas um passo essencial para que haja saúde espiritual em nosso lar, para que haja saúde emocional em nossa família, é reconhecermos que nós somos pecadores, falhos, e podemos decepcionar o outro, fracassarmos, cometermos pecados, trazendo dor, decepção e lágrimas para o seio familiar. A questão é, irmãos, o que fazer então? O que fazer? Porque quando nós olhamos para famílias, narrativas bíblicas acerca de famílias, de casamentos, também não encontramos a perfeição. Você olha para o casamento de Isaac e Rebeca. Rebeca, diz-nos a Escritura, foi conduzida pelo próprio Espírito do Senhor até Isaac. E um casamento que permeou a graça de Deus e o favor de Deus guiando ambos para unirem-se em matrimônio, ainda assim era um matrimônio com dificuldades, com problemas. A palavra de Deus nos diz que havia favoritismo no lar de Isaac e Rebeca. Quando os filhos, os gêmeos nasceram, Rebeca amava e privilegiava Jacó. Isaac, por sua vez, preferia Esaú. Jacó era o filho da mamãe, aprendeu a cozinhar, estava sempre próximo da mamãe. Esaú,
O preferido do pai era o caçador. Era o homem do mato. E no leito, já na sua velhice, Isaac é enganado. Teias de mentira e engano são tecidas pela própria esposa. Juntamente com o filho. E o pai é enganado. E o irmão é usurpado, é roubado no seu direito. E então nós encontramos na família de Isaac mentira, engano, fracasso, decepção e pecado. Mas talvez você pense, Abraão, o pai da fé. Talvez ele sim tenha um casamento perfeito, a família perfeita. Mas diz-nos a Escritura, logo no início da experiência da peregrinação de Abraão, que a sua esposa era estéril. Não poderia dar-lhe um filho. Já era um casamento cuja expectativa do marido não era atendida, porque todo marido ansiava por um filho. E toda mulher ansiava dar um filho ao seu marido, naquele contexto. Depois eles partem numa jornada em obediência à voz do Senhor para uma terra que manava leite e mel. E no decorrer dessa caminhada, após 30 anos ainda sem um herdeiro, ainda sem um filho, a esposa resolve então dar uma ajudinha. E consente que o marido deite-se com sua escrava. Esta gera um filho, chamado Ismael. Aí você imagina, meu Deus, este é o pai da fé. Sim, este é o pai da fé. E o que nós aprendemos com toda essa realidade bíblica, com toda essa narrativa bíblica? A Bíblia, a palavra de Deus, quer revelar-nos, quer ensinar-nos que famílias, embora tementes a Deus, são constituídas por entes pecadores. Homens e mulheres pecadores ainda fadados ao fracasso. E aqui eu não estou, amados irmãos, numa palavra determinista dizendo que você vai ter que cometer pecado. Não, é nossa tarefa nos esforçarmos diligentemente com a graça de Deus a rejeitarmos o pecado. Mas eu estou querendo abrir os seus olhos para que você saia deste mundo de conto de fadas achando que família cristã é família perfeita. Segunda verdade que eu quero ressaltar à luz desse texto é que nós precisamos saber o que fazer com os nossos pecados. Não basta admitir que somos pecadores. Não basta reconhecer os nossos pecados, a nossa tendência para o fracasso, a nossa ambivalência, as nossas ambiguidades. Uma família cristã precisa saber o que fazer com os seus pecados. Uma família cristã, uma família temente a Deus, precisa saber qual é a solução. E a solução, o Espírito Santo nos revela nesse texto, do capítulo 2, verso 1 e 2 da carta de São João. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo.
Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Queridos irmãos, a solução para essa realidade dramática da nossa natureza encontra-se na pessoa e na obra de nosso bendito Redentor, o nosso Senhor Jesus Cristo. São João diz: filhinhos, não pequeis, todavia, se pecardes, sabeis, vocês têm um advogado junto ao Pai. Ele é o intercessor por excelência, Ele está mediando em vosso favor, porque na cruz do Calvário, Ele sobrepujou o pecado, Ele venceu o pecado, Ele nos concedeu uma eterna redenção, Ele nos concedeu o perdão dos nossos pecados, nos justificou, uma vez que Ele disse: está consumado. Nele nós encontramos o perdão, e uma vez que nós encontramos o perdão dos nossos pecados em Cristo, somos encorajados também ao perdão. Somos encorajados a perdoar. Perdoar um filho que nos decepciona, que fracassou, que nos envergonhou. Perdoar um esposo que nos humilhou, um esposo que lhe humilhou, que lhe envergonhou, que cravou lanças agudas no seu coração, traspassou a sua alma e ainda não retirou, ela ainda dói, fustiga, a ferida ainda está. Perdão. Perdão para encontrarmos a cura. Perdão para sarar as feridas. Perdão que um filho dispõe a perdoar o pai. Um pai negligente, um pai ausente. E que o compele a olhar para o pai e olhar como Esaú enxergou a Jacó e viu nele a face de Deus. Perdão é remédio. Perdão dos nossos pecados. E o perdão que estendemos pelos pecados dos outros. Esperando graciosamente que também sejamos perdoados pelos nossos próprios pecados, pelas nossas próprias falhas, pelos nossos próprios fracassos. Porque certamente eu vou errar como um pai para com a Ana Beatriz e o Heitor. Com certeza querendo fazer o melhor. Mas certamente eu vou errar porque eu não sou perfeito, porque eu sou pecador, porque eu sou humano ainda, rendido à realidade intrínseca do pecado em mim. E embora a graça de Cristo tenha me alcançado e os grilhões do pecado tenham sido esmiuçados, Ele ainda é realidade em mim. Eu não sofrerei mais as consequências eternas do pecado, porque na cruz eu encontrei perdão, eu encontrei justiça, eu encontrei graça, eu encontrei misericórdia. Mas eu ainda sou imperfeito. E certamente eu posso errar e vou errar. Vou errar como pastor, vou errar como pai, vou errar como marido. E quando eu errar, o que eu espero é perdão por parte de vocês. Assim como você espera também o perdão quando você errar. De modo, irmãos, que na dinâmica da nossa vida, debaixo do sol, sendo guiado por Deus e na graça de Cristo, somos perdoados para também
perdoarmos. Mas há uma terceira verdade que eu gostaria de destacar. Não basta admitir os nossos pecados para termos uma família cristã, um lar genuinamente cristão. Não basta saber o que fazer com os nossos pecados, lançá-los na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, receber o perdão e exercer perdão. Nós precisamos abandonar os nossos pecados. Olha o verso 3 em diante do capítulo 2. Ora, sabemos que o temos conhecido, por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Desculpem. Ora, sabemos que o temos conhecido, por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Sabe qual é a grande diferença entre um lar cristão e um lar não cristão, irmãos? Embora em ambos os lares hajam pecadores, somente num habita aquele que não é pecador, aquele que não tem pecado, aquele que se identificou conosco, experimentou as nossas agruras e sem pecado venceu o pecado, venceu o diabo, venceu a morte, venceu o inferno e está à destra do Pai Todo-Poderoso intercedendo pelos seus. Esta é a grande diferença. É porque no seu lar, apesar das adversidades, das agruras que você tem enfrentado e experimentado nas suas relações conjugais e familiares como um todo, Deus habita por meio do seu Espírito, porque você foi atraído para Cristo, você ama Cristo, Ele está contigo, Ele não tem te abandonado, Ele está presente todos os dias contigo até a consumação dos séculos. Confie nele, busque a Ele, não cesse de amá-lo, não cesse de buscá-lo. Há uma família que poderia ser perfeita pelo Pai perfeito que tem, e mesmo esta não é: a igreja. A ideia muitas vezes que pessoas de fora têm que a igreja não tem problemas, não há confusão, não há intriga. E graças a Deus essas coisas não tem aqui, mas nós sabemos que existe. Mas mesmo sendo nosso Pai perfeito, a família, os filhos são imperfeitos. Mas nos tem revelado o Evangelho de uma promessa gloriosa, que esta família cujo pai é perfeito será aperfeiçoada, até que sejamos a semelhança de seu Filho Jesus Cristo. E então, quando formos como Ele é, e nós o seremos como Ele é, então esta família será perfeita como é perfeito o seu Pai. Como é perfeito o seu Senhor, quando na glorificação os céus se rasgarem, o Cristo aparecer em toda a sua glória, retumbante trombeta ecoar, e a igreja ser raptada, arrebatada gloriosamente pelo poder do Espírito Santo. Mas até lá, nós convivemos com as imperfeições. Mas batalhamos diligentemente, nos esforçamos diligentemente todos os dias para sobrepujar os pecados, os nossos pecados, para vencê-los em Cristo
resistindo com todas as nossas forças. Por isso, o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Efésios, fala-nos com muita simplicidade de como devemos viver num lar cristão, nos nossos relacionamentos. No capítulo 4 da carta aos Efésios, verso 25, a seguir ele diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Meu irmão, num lar cristão, não pode haver, não deve, poder a gente sabe que pode, né? Mas não deve haver mentira. Quando um cônjuge mente para o outro, e quando se é descoberto, a confiança é abalada. E mesmo que não se faça mais algo errado, vai haver sempre a confiança, a desconfiança, aquela sombra aterradora que dilacera o coração, que encaverniza o nosso ser. Por isso São Paulo diz: deixando a mentira, cada um fale a verdade. Fale a verdade para o seu pai, fale a verdade para o seu filho, fale a verdade para o seu cônjuge. Fale sempre a verdade. A verdade liberta, a verdade cura, mas a mentira adoece. São Paulo prossegue no verso 26, ele diz: irai-vos, mas não pequeis. É impossível não se irar nos relacionamentos familiares. Você se ira com o filho. Em alguns momentos, irmãos, a vontade que vem ao nosso coração, inclinado para o pecado, é de discipliná-los demasiadamente. É de pegar um cinto de couro e enchê-los de marcas indeléveis da disciplina. No entanto, nós devemos ter domínio próprio, até mesmo na nossa ira, quando ela é justa. E no relacionamento conjugal ainda mais intenso essa verdade. Irai-vos, mas não pequeis. O que o apóstolo Paulo está dizendo: olha, não vá dormir irado com o seu marido. Não vá dormir irado com sua esposa, não vá dormir irada com o seu marido. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Resolvam ali. Dialoguem, conversem. Renunciem se preciso. Mas dialoguem. Não estendam essa ira. Eu já ouvi de casa, irmãos, de marido e mulher, a mulher ficar 10 dias sem falar com o marido. Dez dias sem falar com o marido. Isso é adoecedor. Você imagine um lar, um casamento com esse, irmãos. Você entra e sai, e você e o seu cônjuge é triste, é lamentável. São Paulo prossegue dizendo no verso 30: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. No verso 31 ele diz: longe de vós toda amargura, perdoe, arranque essas raízes de morte do teu coração.
Arranque essas raízes de morte da tua alma. Perdoe. Em nome de Jesus. Cólera, raiva intensa. Vença este sentimento na graça de Cristo. Gritaria. Tem casais que não conversam, gritam. Não dialogam. Um grita, o outro quer gritar mais alto para dizer que tem mais autoridade, o outro grita mais alto ainda, e aí já não tem mais conversa. É só grito. Essa minha baixinha aqui, às vezes eu tenho que segurar. Opa! Essa minha costela aqui, acho que é a costela valente. Mas Jesus está disciplinando, Jesus está dando graça, sabedoria. Mas tem casal que não dialoga, é só grito, não vai ter acordo, não vai ter consenso. Já tem outros, eu digo, né? Opa, baixa a voz. Já tem outros que deixa eu gritar. Deixa eu gritar. Depois a gente conversa. Gritaria, blasfêmias. Começa a falar mal da mãe do outro. Da família do outro. Ah, isso é coisa de família. Aí pronto, mexeu na família. Aí a arapuca está feita. Eita, revela, hein, Jesus? Aí começa a falar mal do outro. É por causa da família, é por causa do... Tua mãe é do mesmo jeito, teu pai é do mesmo jeito. Aí começa. Blasfêmias. E todo tipo de malícia é quando você sempre pensa o mal do outro. O que é que você estava fazendo? Com quem você andou? Essa desconfiança perene, ela nutre no coração de ambos uma doença que, se não for interrompida pela graça de Deus, vai conduzir à morte. E a morte de um lar é o divórcio. E digo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, não endureçam os vossos corações diante da palavra do Senhor. Ouvi e atentai o que o Espírito diz à sua igreja. Que Deus muito vos abençoe.